Olá, Juan. Estou aqui no Moodle para fazer a correção do seu exercício E6. Bom, nós temos aqui o arquivo que você enviou, nomenclatura certa como sempre. Vamos abri-lo. Ok, estou baixando. Pronto. Eu abri o seu arquivo. Foi o arquivo, não foi? Peraí. Cadê? Foi o E6. Mas recebi uma mensagem de estar abrindo um pool de recursos. Então, aquele papo nosso no telefone parece que não foi completamente entendido. Você, como eu imaginava, estava fazendo a ligação inversa. Ao invés de abrir o seu arquivo e usar recursos do pool, você transformou o seu arquivo num pool de recursos e ligou o pool a esse seu arquivo. A ligação inversa. Bom, eu vou ligar aqui, abrir ele de qualquer forma. Contém links dinâmicos, sim. E o que eu vou fazer agora? Eu venho em Tools, Level Resource, não, Resource Sharing, e vou quebrar esse link. Não se preocupe, seus recursos ainda estão aqui. Vou abrir agora o seu pool, só um minuto, menos de um minuto, já abri. Esse aqui é o seu pool de recursos. O que eu faço agora? Estou aqui no seu E6, venho em Tools, Resource Sharing, e não vou escolher usar recursos próprios, e sim usar recursos do pool de recursos. Repare que nessa lista aqui só ficam os projetos que estejam abertos. Por exemplo, vou abrir o projeto da Milena. Pronto, abri. Então, voltando aqui. Opa. Não trava, não. Xiii. Voltando aqui, meu project travou. Enquanto não destrava... Ih, caramba. Bom, enquanto não destrava, anote aí o número 77 como primeiro da nossa lista. Deixa eu ver se voltou ao normal. Ah, pronto. Vamos lá. Tools, Resource Sharing, Share Resource. Eu só abri um outro arquivo para te mostrar que mesmo ele aberto ele não aparece aqui. Pera aí. Deixa eu fechar, o arquivo está aqui. Ah, é porque ele já tem um pool. Se eu usar recursos próprios, sim, e for no seu Resource Sharing, Share Resource, agora eu tenho dois aqui. Tá vendo? Mas eu quero usar do seu pool. Inclusive o seu pool deveria estar com a nomenclatura correta. Aquilo tudo não é mesmo? É 6, pool de recursos depois. Então só pool. Bom, mas tudo bem. E agora sim, a ligação foi feita corretamente. Eu vim no seu arquivo e escolhi usar os recursos do pool. Bom, passado isso, vou escolher aqui o modo 85, que deveria estar nomeado 85C, né, que é um modo combinado. Vou tirar a parte de baixo e vou ver a forma como você inseriu os recursos no seu projeto. Lembrando que todas as atividades do projeto devem possuir recursos e o seu projeto como um todo deve ter pelo menos um recurso de cada tipo: Work, Material e Cost. Então vou passar para o seu pool de recursos. Primeiro deixa eu fechar aqui o arquivo da Milena. Não vou salvar. E agora eu vou passar para o seu pool de recursos. Aqui eu encontro Material, Work e Cost. Muito bem, então já sei que existem os três tipos. Volto no seu arquivo e vou ver aqui. A primeira coisa é ver se todas as atividades possuem recursos. Isso eu faço incluindo o filtro de atividade. Ele só me mostra atividades e eu vejo que existem coisas em branco. Então essas coisas em branco aqui deveriam possuir atividades. Recursos. Ok? Para ver se cada um dos recursos possui alocações, eu posso ir num recurso do tipo Resource Usage, que nós vamos ver ainda. E nós temos aqui, inclusive eu poderia ter feito também a verificação de todos terem ou não
por aqui, que ele mostra os que não estão alocados. Agora eu posso pegar um grupo, tipo do recurso, e eu vejo que todos os recursos do tipo Work possuem alocações, material existem também e custo existe também. Logo, o seu projeto possui recursos dos 3 tipos. Legal. Voltar aqui para 85, tirar a parte de baixo e vamos ver a alocação como um todo. Você incluiu, pelo que eu posso ver aqui, o rótulo em alguns recursos, né, torno, deixa eu ver aqui em unidades, né, do material. Legal. Deixa eu ver o seu recurso tipo custo. Tipo custo é qual o nome? Custo, seguro. Então seguro, deixa eu procurar aqui com o olho mesmo. Vamos ver. Será que ele está por aqui? Lá no Resource Use, acho que eu vi que ele só estava em um. Qual era? Seguro. Complicado. Resource Type. Seguro. Acidente não possui. Olha só, eu falei que seu projeto tinha um recurso de cada tipo, mas acabei de ver que o recurso do tipo Cost não possui nenhuma alocação. Não tem nenhuma setinha dessa mostrando as atividades às quais ele está alocado. Então vamos fazer essa alocação. Volto no 85. Vamos escolher uma coisa aqui que tenha seguro. O acabamento, lubrificação, inspeção final não. Aplicar graxa é uma atividade altamente arriscada. Então ela precisa de um seguro. Então selecionei a atividade, cabecinhas, melhor forma de fazer a alocação. E nós temos aqui o seguro acidente. Eu vou incluir unidades? Não. Eu vou incluir o custo como um todo. Antes disso, eu aloco, né? Aloquei, vem o valor 0, porque eu não escolho o valor do recurso tipo custo quando eu o crio, e sim quando eu o aloco. Então, digamos que o seguro seja de R$50. O que eu quis dizer é que custo padrão de material está aqui. A custo hora das cabeças estão aqui. Custo do custo não está aqui. E sim na hora que você vai alocar. Inclusive podem ser valores diferentes. Então, por exemplo, aplicar o óleo também é uma atividade altamente perigosa. Então vou aplicar o seguro também, que está aqui. Cadê o seguro? Seguro acidente, alocar, mas ela é mais perigosa ainda. Então 100 de seguro. Então nós temos valores diferentes e cada alocação eu posso incluir um valor diferente nos recursos tipo custo. Bom, fora isso, nós deveríamos também ver a alocação de 2 recursos especiais que nós pedimos para você criar. Aqui no pool de recursos eu já encontrei, que é microcomputador e consultoria especializada, que são recursos criados para serem cobrados um por dia, no caso da consultoria, e um por mês, no caso do aluguel do microcomputador. Apesar da praticidade nos levar a fazer isso que você fez aqui, consultoria especializada, ela é uma pessoa, então work eu vou cobrar por dia, então não tem problema. Mas no nosso caso tem. Esses dois recursos nos servem para mostrar como fazer a alocação de materiais a serem cobrados por tempo. Então aqui, ó, 1.200, e nós vamos incluir esses recursos para serem cobrados por tempo. Vou voltar no seu projeto, vou na Hammock, cadê as Hammocks? E você incluiu nas atividades recorrentes, não é aqui não, a deletei. Nós temos que incluir na Hammock, que é essa aqui, supervisão, é essa mesmo. Vamos ver Linked Fields, link, inserir coluna, Linked Fields, sim, supervisão, só ela mesmo. Então deleto aqui. Então supervisão é sua Hammock, nós vamos incluir esses 2 recursos, que é, primeiro eu vou pôr um filtro aqui, mostrar somente material, cadê?
somente material. Pronto. Agora, microcomputador, vou alocar, e consultoria especializada, vou alocar. Só que eu não posso alocar como se fosse um saco de cimento aqui. Consultoria especializada é 1 por dia. Dia de dia. Certo? Se eu quisesse 2 pessoas por dia, seria assim também. 2/D. Microcomputador, eu vou cobrar 1/MO de mês. E ele já me dá o valor. Repare que, como são 3 dias, no caso da consultoria especializada não teve problema. Ele pegou 1.200, multiplicou por 3, está aqui 3.600. Ok. No caso do aluguel do microcomputador, ele rateou isso pela duração da atividade. Então, se é 200 para 20, lembrando que um mês tem 20 dias no Project, né? São 20 dias úteis. Então, se um mês tem 20, 3 e é 200, 3 dá 30. O que não é verdade, né? Nós deveríamos estar cobrando aqui R$200. A pessoa que alugou o microcomputador por mês, você alugou um mês de computador, ela não se importa se você está usando ou não. Então você vai pagar os 200 do mês. Mas aí, no nosso caso, pode deixar assim mesmo. Vamos passar os modos desse seu exercício, que é do 125 até o 185. O primeiro deles, 125, estrutura analítica dos recursos. A impressão minha, ou tem mais recurso aqui do que no pool? Ah, não, eu que não tinha rolado para cima. Tá, agora faz sentido. Tem realmente bastante recurso. Aqui no pool, principalmente, é legal botar isso. Separar por... Não, por grupo não. Por tipo. Fica legal. Bom, voltemos. No 125, então, nós temos os recursos do seu projeto separados por nível org. Separamos várias coisas por nível org, no caso de atividade, e vimos que nos recursos nós temos a mesma coisa. Essas informações aqui em cima, nós não temos nenhum mistério. Para lá é somente documentação, né? Telefones, e-mail. Nós temos ainda os calendários, lembrando que os recursos humanos, né? O tipo work, eles podem possuir calendários e a atividade vai ocorrer na interseção entre o calendário do recurso e da atividade, certo? Sempre que a atividade puder acontecer e o recurso puder trabalhar. Forma de rateio é a forma de pagamento, né? Vai ser pagar no início, ao longo ou no fim. Custo por uso é um custo que nós podemos incluir e será cobrado sempre que nós usarmos esse recurso. Então, eu aloquei ele numa atividade, eu vou pagar esse custo aqui, independente da duração dessa atividade. Pode ser um custo, por exemplo, de imposto de importação. Se eu tenho material, se bem que imposto de importação é variável com a quantidade de material que eu vou importar. Mas seria, por exemplo, o transporte de algum material pesado. Então, por exemplo, eu posso usar um gerador. Para usar um gerador durante uma semana, eu vou cobrar, no caso eu vou pagar de transporte para trazer esse gerador até a minha obra, a mesma coisa que se eu usar ele um mês. Ele vai e volta da mesma forma, independente da quantidade de tempo que eu fique utilizando. Isso é um custo por uso. Pode-se usar assim. Custo por trabalho extra. Faltou o extra aqui. É o custo da hora extra do indivíduo, certo? Nós não aconselhamos você usar hora extra, porque o Project admite você pôr até não, infinitas horas extras no dia para qualquer um, o que é impossível. Bom, e o custo padrão, quanto é a hora da pessoa. Passando para o modo seguinte, mas antes disso, anotando o número 12, vamos ver que nós temos uma matriz de responsabilidade. Esses flag 1 ao 4 deveriam ser renomeados para RACI, RACI. A forma mais fácil de fazer isso é aqui no pool de recursos. Botão direito, Customize Fields, vai em flag do recurso e renomeia
para race, Ctrl C, porque nós vamos usar de novo, R, renomear race A, renomear, não, esse não, de baixo, race C e renomear race I, certo? Para relembrar o que isso significa, repare que já automaticamente fez isso aqui. Para relembrar, é uma tabela de responsabilidade, no caso que você preencheu aqui. Então, Eduardinho, sempre presente nos seus projetos, ele é responsável por receber desenho técnico, por elaborar os desenhos e por enviar os desenhos. Além de ser responsável, ele deve ser consultado, mas não precisa ser somente informado. Mas isso aqui já é responsável. Então aqui você vai dizendo quais são as responsabilidades dos recursos em cada uma das atividades às quais ele está alocado. Repare que você pode selecionar todo mundo, esconder as alocações e ir abrindo e vendo somente o que você quer. Esse modo Resource Usage, ele nos deixa fazer isso. Ele é um modo que mostra alocações. Repare que tem dois recursos aqui que não tem alocação nenhuma, tá ok? Isso falando somente dos recursos do tipo Work. Lembrando que você fez um filtro aqui, filtro 135, para mostrar somente type equals work, né? Tipo igual a work. Ok. Sem mistério. No 145 nós temos não somente os recursos do tipo work, mas todos eles. Clicar aqui e tirar a alocação. No modo Resource Usage. E nós pedimos para mostrar Work, Cost e Peak Units. Muito bem. Colocando a escala em semana. Para ver isso, clico com o botão direito, ou então venho em Format, Time Scale, e nós temos aqui que no tier do meio você usando o mês, e no de baixo, Weeks. Muito bem. Você poderia, ao invés de 2, usar 3, ou usar somente 1. Isso você regula aqui. Aumentar o tamanho, enfim. Bom, vendo esse modo e o seu próprio pool de recursos, nós podemos ver que somente temos um recurso supralocado, que é o Eduardo Fontoura. E ele está supralocado em nenhuma atividade específica, e sim na soma das atividades. Porque existem duas formas básicas de você supralocar um recurso do tipo Work, que é a primeira, pedindo uma atividade mais recursos do que nós temos disponíveis. Então, se uma atividade requisita que 5 pedreiros trabalhem durante um certo tempo, mas eu só tenho 3 pedreiros, não importa a quantidade de tempo que eu leve para fazer isso, eu não vou conseguir tirar a supralocação, já que ela pede 5 para trabalharem simultaneamente. A outra forma, mais comum e mais fácil de ser resolvida, quer dizer, e possível de ser resolvida, seriam, por exemplo, eu tenho uma pessoa só e eu tenho 2 atividades nas quais ela trabalha, quer dizer, é isso mesmo, e as 2 atividades acontecem no mesmo dia, então ela não pode se dividir ao meio e trabalhar nas 2 ao mesmo tempo. No caso, poderia trabalhar de manhã em uma e à tarde na outra, mas não é isso que eu estou dizendo. É trabalhar o dia inteiro nas 2. Isso é impossível. Então, é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma atividade, um recurso em cotar material e um em compra material. Peak Units é o máximo, é o pico de unidades que eu tenho durante essa duração aqui desse recurso aqui, nessa atividade aqui. Então, repare que no todo ele tem 2, apesar de Eduardo ser um só. Eu posso contratar outro Eduardo, ou não. Então vamos resolver nivelando aqui esse recurso. Deve ser fácil, nivelar somente esse cara. E eu resolvi simplesmente empurrando para frente um pouco aqui essas atividades. Certo? Eu reprogramei o projeto, algumas atividades do projeto, baseado na escassez de recursos.
Lembre que aqui na baseline, inclusive vou dar uma olhada na sua baseline, tracking set baseline. Eu vejo que você não salvou outra depois de ter mexido em recursos, o que deveria ter feito. Ó, set interim plane, vou copiar a baseline para baseline 1. Ok, depois disso eu venho em Tools, Tracking, Set Baseline e salvo uma baseline nova, porque a antiga eu já copiei para baseline 1. Agora, se bem que as duas estão iguais, né, nesse momento. Era para ter feito isso antes de mexer em recursos, mas tudo bem. Não, a baseline só veio antes. Então, ótimo. Vamos fazer uma coisa aqui. Inserir. Aqui não. Vou no projeto e vou inserir baseline finish. Baseline finish 9 de fevereiro de 2009. E aqui eu tenho que o projeto também vai a 9 de fevereiro de 2009. Então eu vejo que aquele meu empurrão não mudou a data final do projeto. Eu consegui fazer um nivelamento sem atrasar o projeto como um todo. Então foi ótimo. Anote aí, por favor, o número 67. Esse aqui. Voltar para o 45. E então nós comentamos tudo aqui. Passar para o 55, onde nós temos mais um modo combinado, mas na parte de baixo agora um modo do tipo Gantt chart. Repare que, como todos os modos combinados, a parte de baixo está subordinada à parte de cima, mas no Gantt nós podemos selecionar mais de uma coisa para aparecer. Selecionei um, aparece um aparece um. Selecionei dois, aparecem dois. Selecionei tudo, é o próprio Gantt, certo? Nesse modo, além de fazê-lo, nós pedimos que você modificasse o sort, o que eu acho que fez. Deixa eu ver, procurar aqui um William. Tem alguém que trabalha bastante, quem é? Você, cadê você, Juan? Pô, em 2 atividades, Juan? Deixa eu ver, Eduardinho, 3 atividades estão aqui. Então, não sei se você fez, vamos ver aqui. Seleciona a parte de baixo primeiro e Project Sort by Start Date. E deve ter feito sim. Para quê? A pessoa saber na ordem cronológica dos fatos o que ela vai fazer, né? Quando, o que, quando, como, vai ganhar quanto, vai trabalhar extra ou não, tá certo? É um modo completo. Seria bom numa tela grande, né? Dando prosseguimento, nós temos agora o já foi 55, o 65, que no seu caso não tem muita utilidade, já que você não possui recursos superalocados. Você vai ter que pegar o número de correção de mais um aluno. Então você vai pegar da Milena, até porque vocês foram os 2 únicos que entregaram no prazo. Então nela nós temos mais exemplos de superalocação. Então não deixe de prestar atenção especificamente nessa parte. Vai ser legal. Tá ok? Bom, falando aqui dos elementos que nós pedimos e que você incluiu, nós temos superalocação, né, que ele diz quantos estão superalocados. A porcentagem de alocação, se eu usei 10% do meu pessoal, se eu usei 50%, pique nós comentamos. No caso, pedimos ainda disponibilidade remanescente e quantidades em unidade disponíveis. E você os incluiu aqui perfeitamente. Repare que você mudou as cores, poderia ter mudado a cor também, aqui no Detail Style, de todas as linhas de alocação. Por exemplo, amarelo listrado. E fica assim, todas as alocações. Ok? Alocações. Falta-nos então verificar aqui o 175, que é o do calendário, onde deveria existir um filtro, inclusive um filtro muito interessante. Cadê? O filtro está aqui, por que não funcionou? Project, filtro, mais filtro, 175, edito e boto o show menu.
Então nós temos resource names, em vez de equals, contains, certo? Para expandir a quantidade que aparece, senão vai aparecer somente aquele que contém o recurso e somente o recurso. No caso de contains, podem existir outros somados a ele. E nós não vamos pôr o nome de alguém aqui. Nós vamos pôr uma configuração dessa forma. Entre aspas, ponto de interrogação, ele faz uma pergunta. Ele te pergunta qual field, resource name. Então, qual o resource name que você quer? Só que para ficar mais fácil de entender, nós incluímos um texto aqui entre as aspas, que é nome do recurso. Recurso. Para simplificar aqui. Ok, e apply. Então ele diz nome do recurso. E você escolhe. Vou escolher. Cadê? Juan. Ok. Me aparece aqui, de uma forma parecida com um calendário de geladeira, as atividades ao longo do tempo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma do Juan. São duas atividades só, então são essas duas aqui. Certo? Então eu sei que ela dura 3 dias, sei o nome e sei que você trabalha nela. O 185 eu não vi aqui. Cadê o 185? Será que está em More Views? 185 não foi criado. E ele é um modo legal, que ele é um modo do tipo Task Users. Então vamos fazer aqui rapidamente. Eu vou aqui em View, vou escolher Task Users. Ele é dessa forma aqui, mas os elementos em cima você vai descobrir no seu livro e vai inserir, que são ID, Indicator, Name, Work Duration, Start, Finish e Cost, certo? Aí você faz na sua tabela 185. E o que seria um modo do tipo Task Users? Da mesma forma do Resource Users, ele mostra as alocações do seu projeto, mas diferente do Resource Users, ele é um modo do tipo Task, como sugere o próprio nome, Task Users. Então, sem as alocações, ele é uma EAP mais atividade como nós estamos acostumados, mas nós podemos expandir e mostrar os recursos presentes, os recursos que foram alocados em cada uma dessas atividades. Da mesma forma que inserir todas aquelas informações que nós encontramos no Task e no Resource Users. Ok? Então é um modo que você vai ver que é bastante útil. Por exemplo, no caso do Resource Users, deixa eu voltar aqui no 45. Pegar um recurso do tipo material. Sabe que material trabalha, né? O trabalho do material é a quantidade usada. Então, eu sei que eu vou... Deixa eu pegar aqui um que seja... Máquina de solda, tem vários. Digamos que nós tenhamos máquina de solda distribuída ao longo do projeto todo. Eu saberia quantas nessa semana eu tenho que comprar e aonde eu tenho que entregar, vendo aqui a atividade que a usa. Eu sei quanto eu tenho que separar de dinheiro nessa semana para a máquina de solda, ok? Então eu não precisaria, por exemplo, se isso tivesse distribuído, essas 3 fossem uma cada semana, eu saberia que eu uso uma aqui e uma aqui, os valores e aonde eu preciso entregar, por exemplo, ok? Só mostrando uma funcionalidade. Bom, nossa correção fica por aqui. Vou pedir para você anotar o número 48. Não deixe de assistir a correção da Milena, anotar o número dela também. Até a próxima. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço. Tchau.